Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós faremos uma breve introdução aos ventiladores industriais. Os ventiladores podem ser entendidos como turbomáquinas que se destinam a produzir deslocamento de fluidos gasosos. O seu princípio de funcionamento se assemelha bastante aos de bombas centrífugas, especialmente os ventiladores centrífugos, mas uma diferença importante é o nível de ΔP, ou de variação de pressão, que esse tipo de equipamento imprime sobre o fluido. Outra diferença é o tipo de fluido. As bombas vão trabalhar com líquido e os ventiladores vão trabalhar com fluidos gasosos, como o ar atmosférico, como gases da combustão. São bastante utilizados para fazer a ventilação ou a exaustão de ambientes para renovação de ar. E aqui nós temos algumas imagens de alguns ventiladores do tipo centrífugo, ventiladores do tipo axial, e aí a gente vai ver nesse vídeo aqui algumas características importantes que classificam e que nos ajudam a compreender o universo desse tipo de equipamento tão importante e presente nas indústrias. Em linhas gerais, a gente tem nessa imagem, que foi tirada do livro do professor Henn, o campo de aplicação de ventiladores versus compressores. Porque qual que é a diferença entre um ventilador e um compressor, já que ambos vão trabalhar com fluidos gasosos? Ar, gases de combustão, outros gases como oxigênio, nitrogênio. Basicamente a diferença está no nível de pressão ou de ΔP imprimido sobre o fluido. Então a gente tem que os ventiladores, em linhas gerais, vão trabalhar até uma variação de 1000 milímetros de coluna d'água ou 10 kPa, como nós podemos ver aqui. Então até nessa faixa aqui de 1000 milímetros de coluna d'água ou 10 kPa, se existe essa variação sobre o fluido gasoso, a gente denomina como ventilador. Acima disso, nós, em linhas gerais, vamos denominar como compressor. Então, por isso, a gente vai considerar que o escoamento nos ventiladores é um escoamento incompressível, ou seja, é aquele escoamento em que não há a variação da massa específica do fluido. Isso é bastante importante, porque quando nós formos estudar as curvas de desempenho, nós veremos que elas são muito semelhantes às das bombas centrífugas, exatamente porque, assim como o líquido é incompressível, o fluido gasoso nos ventiladores é considerado incompressível. Então existe uma semelhança muito grande entre as curvas de desempenho desses dois tipos de equipamento. Então nós podemos ver aqui os ventiladores axiais, por exemplo. Nós temos aqui nessa linha, ou melhor, nesse eixo, a vazão, nesse caso aqui em metros cúbicos por hora, e nos eixos verticais o ΔP, ou seja, a variação de pressão entre a entrada e saída do fluido no equipamento, à esquerda em milímetros de coluna d'água e à direita em quilopascal. Então nós temos essa faixa azul aqui inicial para ventiladores axiais. Então nós podemos ver já uma primeira conclusão imediata, que ventiladores axiais são para aplicações onde a vazão é maior, a vazão requerida é maior do que se comparado aos ventiladores centrífugos. Vejam que os ventiladores centrífugos já são para uma aplicação de pressões um pouquinho mais elevadas, pressões muito baixas. Os ventiladores axiais são mais recomendados, e pressões um pouquinho mais elevadas, porém vazões não tão grandes assim, nós já podemos utilizar os ventiladores centrífugos. E aí aqui a gente tem, entrando na gama de compressores, que foge um pouquinho do escopo desse vídeo, mas de qualquer forma só comentar um pouquinho a respeito aqui dos compressores ou sopradores de lóbulo, que também podem ser classificados como sopradores de alta pressão, ou blowers, também é um termo bastante utilizado na indústria. Então até no número 3 aqui a gente ainda tem uma faixa desses sopradores de alta pressão, e a partir daqui aí já são compressores axial, 5 aqui compressores de palheta, os 6 compressores de parafuso, o 7 compressor centrífugo e o 8 compressores alternativos. Então, de novo, em linhas gerais, os ventiladores vão abranger tem uma faixa de vazão bastante elevada, porém uma faixa de variação de pressão um pouquinho mais restrita, no limite ali de aproximadamente 1000 milímetros de coluna d'água.
A gente pode então, dentro desse universo dos compressores, do universo dos ventiladores, classificá-los segundo a sua pressão. Então, ventiladores de baixa pressão até 0,02 kgf por centímetro quadrado ou 200 milímetros de coluna d'água. Média pressão de 200 a 800 milímetros de coluna d'água. Alta pressão de 800 a 2.500, veja então que aqui já ultrapassou aquele limite que eu acabei de dizer, de 1.000 milímetros mais ou menos, ou 0,1 bar, lembrando que 10 milímetros de coluna d'água equivalem a 1 bar de pressão. Então aqui a gente já tem ventiladores, mas já classificados de alta pressão, até mesmo sopradores, e de muito alta pressão ou de pressão extrema, de 2.500 a 10.000 milímetros de coluna d'água, e aqui já começa a misturar um pouquinho com compressores, porque nessa faixa de variação, quase 1 bar de pressão, é difícil a gente imaginar ou considerar a massa específica do fluido constante, porque ela não vai ser efetivamente, e essa consideração pode gerar alguns erros nos cálculos. A gente também pode classificar os ventiladores segundo a sua forma ou modalidade construtiva. A gente tem alguns aqui. Então, o ventilador centrífugo, onde o fluido entra no centro e vai sair exatamente num plano aqui normal, perpendicular ao eixo de rotação. Os helicoidais, mas também de escoamento centrífugo. Então, aqui a gente tem uma hélice, ele vai ter um movimento já helicoidal, mas saindo na direção radial. Os hélico-axial, em que ele não sai exatamente na radial, mas ele vai ter um movimento helicoidal e saindo aqui ligeiramente no eixo axial. E efetivamente os ventiladores axiais, em que a direção de entrada e de saída do escoamento é a mesma. Segundo, a gente também pode classificar segundo as formas das pás. Aqui estão apenas algumas formas, só para a gente ter noção do que existe para os ventiladores centrífugos, especialmente, mas também a gente tem essas variações, algumas delas para os ventiladores axiais. Então, em linhas gerais, bem brevemente, pás radiais retas, nesse caso aqui, então, robusto, movimenta grandes cargas de partícula, trabalho pesado, baixo rendimento, então bastante utilizados em, por exemplo, sistemas de exaustão, de gases, de combustão, de processos siderúrgicos, onde a carga de particulado é bastante grande, então ele tem essa energia suficiente para arrastar. Pás curvas para trás, só para a gente entender aqui a figurinha. Então o desenho das pás são essas linhas aqui, e essa setinha está mostrando o sentido de rotação. Então nesse caso aqui as pás estão voltadas para trás, porque o sentido de rotação nesse caso aqui é horário. Aplicado para gases limpos, silencioso, bom rendimento, alta pressão. Pás curvadas para frente, o contrário desse aqui. Muitas vezes a gente pensa, pô, se a gente girar um exaustor no sentido contrário ao de projeto, será que vai haver escoamento? Vai haver, mas o desempenho muda bastante. Nesse caso, vejam só, curvas para frente, bom rendimento, alta pressão, e curvas de saída radial, alta pressão e grandes vazões. Aqui de novo só para mostrar que existe uma variação bastante grande, e aí a gente vai estudar um pouquinho a influência de cada tipo de pá, o desempenho, a aplicação em vídeos futuros. Aqui é só para a gente fazer uma breve introdução de fato. A gente pode classificar segundo o número de entradas de aspiração. Os mais comuns são de simples aspiração, ou seja, vai ter uma entrada e uma saída. Aqui mesma coisa, ele entra ali do outro lado aqui do motor e sai por esse lado aqui. Mas também o de dupla aspiração, vejam só esse ventilador aqui, ele tem uma aspiração por esse lado e por esse lado. Eu trouxe uma imagem aqui só para a gente ter noção do tamanho desse ventilador. Vejam só, o rotor de 2.500 milímetros, então ventiladores bastante grandes, para grandes vazões. Segundo o número de estágios, a semelhança de bombas centrífugas, também a gente pode ter pelo menos até duplo estágio. Eu particularmente nunca vi mais de 2 estágios, mas os mais comuns são os de simples estágio. Aqui a gente vai ter 2 estágios de, entre aspas, compressão, na verdade de bombeamento ou de transferência de energia. Essa figurinha aqui nos ajuda a auxiliar como que isso
pode acontecer. Então aqui existe a boca de aspiração, aqui a gente vai ter um rotor que vai promover uma primeira transferência de energia, aí o fluido vai ser direcionado para um segundo rotor, que estará aqui, e finalmente aqui tem a boca de recalque, a saída do escoamento para o processo. E finalmente, lembrando a semelhança do que nós vimos quando falamos sobre bombas centrífugas, para ventiladores nós também temos aquele número característico que é a rotação específica, que é um número que caracteriza ou que é obtido a partir das características do rotor. Então aqui vai ficar bastante fácil da gente já começar a entender a influência daquelas diferentes configurações de pás, de escoamento, se é axial, se é centrífugo, se é pá voltada para frente ou para trás, o que isso vai influenciar e como que a gente pode usar essa informação a nosso favor. Essa imagem já começa, a gente não vai aprofundar tanto, porque isso vai ser dito com um pouquinho mais de propriedade em vídeos futuros, mas só para relembrar aqui o que é a rotação específica. Ela relaciona então, é um número adimensional que relaciona a rotação à vazão do escoamento, e quando nós estudamos bombas, a gente trouxe aqui em termos de carga, mas na verdade agora aqui para ventiladores o mais comum é a gente usar ΔP sobre o peso específico do ar. É uma grandeza um pouquinho mais palpável quando a gente fala em termos de ventilação. A gente vai usar o ΔP ao invés da carga, ou da energia também por massa do fluido. Esse termo é elevado a menos 3/4, ou seja, ele está dividindo a rotação pela raiz aqui da vazão. E quanto maior esse número, significa maior vazão e menor ΔP. Maior vai ser essa relação, vazão alta e ΔP elevado. Então, vejam só, quando a gente precisa de grandes vazões, a gente já vai para ventiladores axiais, como nós já vimos lá naquele slide em que falamos sobre o campo de aplicação. E à medida que a gente vai aumentando a necessidade de variação de pressão, a gente vai tender a vir para os ventiladores centrífugos. Então, em linhas gerais, quanto menor a vazão e maior a carga, menor a rotação específica. Quanto maior a vazão e, consequentemente, menor a carga, maior a rotação específica. E aí a gente tem todo esse espectro aqui para nos auxiliar numa pré-seleção, pelo menos do tipo de ventilador. Então, em linhas gerais, ventiladores centrífugos de pás para frente vão ter altas variações de pressão e baixas vazões, e à medida que a gente caminha para os radiais, pás para trás e os axiais, a gente vai aumentando a vazão e reduzindo a variação de pressão. Com esse slide eu finalizo esse vídeo introdutório, que teve como objetivo falar de características gerais e dos tipos e classificações dos ventiladores industriais. Eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá.